Boa tarde, gente. Eu queria falar aqui hoje sobre... Vou ler, na verdade, um texto do José Guilherme Melchior, do livro O Argumento Liberal. É o último texto desse livro, que eu acho que é um livro formidável, muito interessante. A Grandeza de Bátalo. E lerei esse texto porque me parece um texto extremamente importante, sobretudo para a América Latina, que vive momentos difíceis e não tem hoje um estadista na América Latina. Se a gente for analisar, de certo modo, o presidente do Uruguai, o José Mujica, é o estadista hoje na América Latina, e precisamos de estadistas, e é um texto sobre um estadista, talvez o maior da América Latina em todos os tempos, se não tranquilamente entre os maiores. Em 1800, um certo José Batlle deixou o belo porto catalão de Sitges e se estabeleceu no Uruguai. Então, parte do vice-reinado do Rio da Prata. O imigrante enriqueceu, mas perdeu sua fortuna fugindo do país por lealdade à Espanha, durante a Guerra da Independência. Cerca de 60 anos mais tarde, seu filho, o bravo general Lourenço Batlle, que depois de ter distinguido como ministro da guerra na Montevideo assediada na longa Guerra Grande entre 1839 e 1852 contra o ditador argentino Rosas e seus aliados, servira sob o caudilho colorado Venâncio Flores entre 1864 e 1868. Viu sua própria presidência só sobrar. Lourenço Batlle tentou inutilmente uma equidistância entre os jovens bacharéis liberais de Montevideo, os doctores principistas e vários inquietos caudilhos regionais. As exportações de lã uruguaia, após um primeiro surto nos anos 60, estavam sofrendo com a retração das compras europeias, imposta pelo protecionismo norte-americano subsequente à Guerra de Secessão, que fechara o mercado estadunidense aos têxteis da Europa Ocidental. Em plena crise da lã, o pobre general Batlle não pôde evitar que a rebelião blanca, liderada por Timóteo Aparicio, a chamada Revolução das Lanças, entre 1870 e 1872, destruísse seu governo. O filho de Lourenço, José Batlle e Ordóñez, 1856 a 1929, o maior estadista do Uruguai moderno, jurou redimir o fracasso político de seu pai, assegurado o eterno triunfo ao Partido Colorado. Emergindo do coloradismo conservador de Juan Lindolfo Cuestas, entre 1897 e 1902, Batlle se tornou o chefe indisputado de seu partido ao vencer a última Guerra Civil Uruguaia em 1904, no começo de sua própria presidência. Mas a sua segunda administração, entre 1911 a 1915, é que constitui um marco do maior significado na história latino-americana. A perspectiva do retorno de Batlle ao poder não seduzia nem um pouco as camadas dominantes e a classe política do Uruguai da Belle Époque, na maioria perfeitamente alérgicas às suas ideias democráticas. Batlle conseguiu ser designado candidato colorado à presidência, aplacando habilmente esses temores. Seu amigo, Pedro Figari, que depois alcançou merecida fama como pintor, em minha opinião, o melhor do Prata, escreveu na época tocantes histórias sobre um Batlle suavizado. Figari contou como Dom Pepe, o apelido popular de Batlle, não conteve as lágrimas ao receber a notícia da morte do último condottiere Blanco, o indomável Aparicio Saraiva. Batlle nada tinha de um espírito conciliador, mas por 3 anos e meio, isto é,
durante todo o intervalo entre suas duas gestões, evitou cautelosamente conflitos políticos. Chegou a permanecer na Europa ao longo do governo de seu sucessor, apontado por ele próprio, o conservador Cláudio William. Por outro lado, seus oponentes compreenderam que o dilema era a volta de Bata ou uma nova guerra civil. Uma hipótese cada vez mais desagradável para os rancheiros prósperos, com muito a perder se a luta armada voltasse a campear. Uma vez no poder, Bata logo decepcionou os interesses agrários com um ambicioso programa de transformações econômicas e sociais. Seu reformismo foi lançado no bojo do boom das vésperas da Primeira Guerra Mundial. Em condições de saúde financeiramente completamente diversas da enorme dívida externa do tempo de seu pai. Assim, o caudilho colorado virou um audacioso reformador social. Na verdade, um precursor do welfare state, dotado de uma visão bem mais abrangente que a do seu contemporâneo Lloyd George. Qual era a ideologia de Butler? Ao fundar seu jornal El Dia, Butler partilhava a hostilidade dos intelectuais platinos às ditaduras militares e à religião estabelecida. O catolicismo liberal, principalmente maçônico, havia sumido do Uruguai em consequência do choque entre a burguesia urbana secularizada e a igreja ultramontana dirigida pelos jesuítas na presidência blanca de Bernardo Berro, 1160-1164. Significativamente, o último paladino da igreja tinha sido Venâncio Flores, que apelidou sua revolução de 1164 contra o ministério maçom de Berro de cruzada. Quanto aos governos militares, possibilitados pelo crescimento do exército desde a Guerra do Paraguai, eles haviam, sob a ditadura do coronel Latorre, 1876 a 80, terminado com o velho flagelo do caudilismo armado, depois que Latorre acabou com o mando caudilhesco tradicional. O primeiro presidente civil forte, Julio Herrera Llobes, entre 1890 e 94, pôs termo aos governos pretorianos. Na volta do século, os intelectuais progressistas eram, ao mesmo tempo, anticatólicos, anticaudilistas e antimilitaristas. Alguns, porém, eram igualmente positivistas, como os científicos, no México de Porfírio Dias, ou os nossos castilistas do Rio Grande do Sul. Butler não. O principal elemento de sua ótica filosófica era a metafísica idealista secular de Karl Christian Friedrich Krause, 1781 a 1832. O monismo evolucionista espiritualizado de Krause, espécie de hegelianismo sem dialética e sem culto do Estado, se afigurou perfeito aos olhos dos liberais do mundo ibérico no meio do século passado, inclusive em São Paulo, onde a presença de krausistas na Faculdade de Direito foi detectada por Miguel Reale. Na Espanha da Restauração Alfonsina, em seguida aos levantes anticlericais de 1869 a 74, muitos krausianos foram vítimas da proibição eclesiástica de liberdade acadêmica. O krausismo foi muito influente no Prata. Butler tinha o justnaturalista krausiano Heinrich Arendt no mais alto apreço. O anti-individualismo idealista de Arendt o ajudou a repelir o liberalismo clássico e, em particular, a ideologia do laissez-faire. Mas o pensamento de Butler continha um ingrediente alheio ao de Arendt, o compromisso igualitário. Butler se preocupava sobremaneira com a democracia e a ação do Estado em favor dos menos privilegiados. Além disso, casava esses princípios éticos com o georgismo, a teoria da mais-valia da terra desenvolvida pelo economista americano Henry George.
1839 a 1897. De fato, o georgismo soava bem, mas mais pertinente do que o marxismo para a crítica da mudança de uma economia agrária cheia de proprietários absenteístas como a do Uruguai. E para completar, Butler era um tremendo feminista, devotado à libertação da mulher do jugo do patriarcalismo e da igreja. Qual era a base social de tudo isso? A historiografia convencional tende a ver no butlerismo um reformismo social urbano, de classe média, apoiado pela massa de imigrantes do Uruguai do princípio do século. No entanto, a região cisplatina já vinha sendo uma área de imigração desde muito antes da época de Butler. No governo deste, tal como antes, os colorados mantiveram muitos baluartes rurais, salvo no tempo da Guerra Grande. Os butleristas eram fortes, sobretudo na capital, mas não há razão para reduzir seu império político a um fenômeno urbano. Os grandes historiadores blancos costumam apresentar as revoluções anticoloradas, inclusive a rebelião de 1904 contra Butler, como um protesto das camadas pobres do campo. Mas essa suposição acaba de ser judiciosamente revista pelo americano Milton Wanger, The Model Country, José Butler Ordóñez of Uruguay, 1907 a 1915. Além disso, não se comprovou nenhuma identificação explícita do batismo com as classes médias, nem de resto com qualquer outra classe. Wanger nota que, longe de se manter apegado aos interesses e à mentalidade da classe média, Butler, em sua segunda presidência, caminhou rapidamente para reformas que minavam o universo da família burguesa, ultrajada pela sua audaciosa legislação divorcista, e da propriedade, ameaçada pela crítica batlista a um instituto da herança. Em 1915, em vez de repetir a prudência social de sua campanha pela reeleição, Butler apelou para os trabalhadores, embora sem patrocinar leis trabalhistas, já que os sindicatos ainda eram muito débeis, liderados por estrangeiros e muito pouco estimados pela classe política. Esta última, na maioria composta de advogados, na realidade resistiu ao butlerismo e o mesmo fizeram os intelectuais, a começar pelo celebrado apóstolo do humanismo latino, em guerra contra o utilitarismo americano, o verboso ensaísta José Henrique Rodó. O verdadeiro apoio a Butler jazia em algo que ele herdou, robusteceu e tentou mudar: o Partido Colorado. O sistema bipartidário uruguaio, blancos e colorados, datava de antes da Guerra Grande, quando os blancos apoiaram os rosistas argentinos e os colorados mais liberais combateram Rosas, com a ajuda da província do Entre Rios e do Império do Brasil. Butler conferiu novo sentido a essa divisão tradicional, concebeu a hegemonia colorada como um meio de mudança social deliberada e planejou o Conselho Executivo do Partido, o colegiado, como um veículo e propulsor de reformas democráticas. A campanha pelo colegiado, nova estrutura do Executivo, acarretou, ao ser derrotada no referendo de 1916, a ruína política de Butler. Não obstante, ela revelou a essência do butlerismo, o sonho de um governo unipartidário, democrático, dirigido por reformadores esclarecidos, um jacobinismo liberal, por assim dizer, com um mandato imperativo por lei e a social-democracia por conteúdo. Até Butler, a cidadania uruguaia representava apenas uma pequena parcela da população. Dom Pepe se fez ardente advogado do sufrágio universal, finalmente adotado pela Constituição de 1917. Meu amigo, o historiador Juan Rial, julga que, antes de 1916, Butler teve condições de implantar algo semelhante ao PRI mexicano, num contexto liberal democrático. Em vez disso, o repúdio popular ao colegiado como Butler o desejava fez soar a agonia da liderança colorada unificada.
De 1916, à morte de seu líder, os batlistas nunca obtiveram maioria absoluta no voto popular, embora o predomínio colorado só viesse a ser rompido nos anos 50 do nosso século. Uma política de consenso, substituindo disputas democráticas nítidas, prefigurou os dois períodos sob o regime colegiado, 1919 a 1933 e 1952 a 1967. Ironicamente, um ímpeto de reforma social só pôde ser retomado na ditadura de Gabriel Terra, no meio da década de 30. Século e meio após sua morte, adeptos e adversários do batilismo frequentemente acabam concordando nas suas interpretações, senão em suas avaliações do fenômeno. Muitos nostálgicos do Uruguai feliz, o próspero e humano pequeno país dos anos 40 e 50, consideram-no obra de Butler, um sério concorrente ao título do mais avançado e clarividente governante de toda a América Latina. Outros preferem ver no batilismo uma social-democracia keynesiana avant la lettre, que teria nascido condenada ao fracasso por descuidar realidades econômicas internacionais, para não mencionar sua negligência da inextirpável perversidade da natureza humana. Nessa ótica, a triste consequência do batilismo foi um welfare state prematuro e ultra precário, cuja bancarrota só podia levar à deterioração política e, na realidade, ao colapso de tudo o que houve de mais parecido com uma democracia moderna estável no continente. Entretanto, num ponto ambas essas avaliações, a positiva e a negativa, convergem. Ambas presumem que Butler teve êxito. Wanger propõe uma visão diferente das coisas. Para ele, a segunda presidência de Butler foi uma anomalia histórica, constituindo o auge, senão o prelúdio, e não o prelúdio do radicalismo uruguaio. A expressão, que nada tem a ver, evidentemente, com o revolucionarismo irresponsável dos Tupamaros, talvez Butler haja subestimado alguns dos limites objetivos de sua saudável utopia, notadamente aqueles impostos, então como hoje, a uma economia tão ostensivamente dependente do capital estrangeiro. Mas, de qualquer modo, os alvos econômicos do ministro de Butler, Eduardo Acevedo, os planos para a exploração da pesca e das minas, para o estabelecimento de uma indústria química ou de estações agronômicas, se tornaram pretexto ulteriormente para uma expansão burocrática e ineficiente. Dom Pepper, ao contrário, tomara bastante cuidado para manter em nível razoável o crescimento do funcionalismo público, conquanto não fosse de todo infenso a colocar figuras políticas leais na direção das empresas do Estado. Em síntese, muitos pecados foram cometidos no sagrado nome do batilismo, e contudo, o próprio Butler, como era de esperar, não foi absolutamente um batilista estereotipado. Seu coloradismo não era, aliás, a única facção progressista na política uruguaia. Seu maior adversário branco, Luiz Alberto de Herrera, propugnava um populismo quase tão social quanto o ideário de Butler. A peculiaridade do batilismo residia na sua mistura única de reforma a partir de cima e democracia plebiscitária, dentro e fora do partido. Somente um neoliberal dogmático ou um tecnocrata autoritário deixaria de reconhecer que a flama dessa mensagem ainda não está completamente extinta. Um texto fantástico. Melchior sempre aponta para questões que muitas vezes passam desapercebidas para a maioria, e o faz com uma sagacidade e uma delicadeza ímpar. É sempre fantástico ver um texto de Melchior, porque ele nos melhora e nos deixa mais vivos e vivazes, mais humanos, por assim dizer,
trilhando caminhos que ele pensou e ajudou a construir. Tenho um grande apreço ao Melchior. A cada dia que passa, a cada vez que tenho contato com a sua obra, me faz pensar e me faz querer seguir no enfrentamento, numa construção de uma capacidade de pensar, de escrever, de discorrer sobre coisas com o empenho e com a determinação que ele teve. Espero um dia ter 10% da capacidade de Melchior, de pensar, de dedicação à leitura, de dedicação à escrita, de disciplina intelectual. Era uma pessoa extremamente fora de série e um homem de bem com a vida, uma pessoa alegre, uma pessoa que sorria, uma pessoa que não era aquele intelectual de gabinete fechado do mundo, não, era uma pessoa aberta ao mundo. Então ele tem essa qualidade também. Aqui está uma fotinha dele. Certamente algum debate, que era o que ele fazia de melhor. Era alguém fantástico mesmo. Grande abraço, galera. Obrigado por tudo.